Se você já entrou numa operação, acabou sendo rompido e depois de 1, 2, 3 minutos a vela começou a respeitar a sua análise, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que essas dicas que eu vou passar para vocês te ajudará bastante na sua tomada de decisão e também na sua análise de forma geral, beleza? Apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal. Bora lá sem mais enrolações. Seguinte, provavelmente isso daqui já aconteceu com você, principalmente quem opera M1. Vou passar para vocês aqui algumas dicas para que você evite rompimentos em regiões que você gostaria de localizar, né? Mas o mercado acaba rompendo e só depois de alguns minutos ele acaba respeitando a sua análise. Isso aí acontece com muita frequência e você tem que saber se livrar desse tipo de rompimento. Como é que funciona? A ideia é bem simples, tá pessoal? Qual que era a estrutura dessa análise? Nesse caso, eu vou priorizar aqui o meu canal. Nós tivemos aqui o movimento de impulso, correção, deixando o topo descendente ao primeiro. Vou aguardar o rompimento desse fundo para que eu confirme a minha LTB. Rompeu esse fundo, fazendo um novo movimento de impulso, marco minha LTB ligando o primeiro topo ao segundo topo e formo o meu canal de baixa. Vocês vão notar que o preço acabou deixando aqui um pavio, né? E esse pavio aqui, ele é fundamental para a nossa análise. Por quê? Ele vai acabar formando uma região extrema e será ela que o preço vai buscar como alvo principal. E é ele que você deve executar sua operação, evitando ruídos ou falsos rompimentos. Marcando aqui o seu canal, bonitinho, né, do primeiro fundo aqui e tudo mais. Tá notando que o preço deixou esse pavio, ou então ele pode deixar um pavio aqui também, ou então aqui, que seja. Você vai fazer o seguinte, vai pegar essa LTB que você clonou, vai posicionar nesse pavio e você vai encontrar uma região extrema. Nessa região de extrema, você vai priorizá-la como taxa de entrada, para que você evite um rompimento desnecessário aqui, por exemplo, tá? E muita gente possivelmente entrou comprado nessa região com a confluência desse fundinho aqui atrás, ó. Desculpa aqui, ó. Né? Nós temos aqui aquela região de suporte que acabou sendo rompida e virou resistência. Depois o mercado ele voltou a testar aquela zona novamente com a confluência desse suporte do canal. Muita gente poderia ter comprado nessa região, porque não sabe desse tipo de gatilho. Agora que você está aprendendo, você nunca mais vai cometer esse erro. Então, pegue essa LTB, posiciona nesse pavio, você identificou uma região e quando o preço atingir tal zona, você executa a sua entrada. Nesse caso em particular, não executei a operação somente na zona extrema. Eu trabalhei com a Fibonacci para me auxiliar nessa operação, tá? Nessa maneira aqui, se vocês forem notar, marquei do fundo ao topo, só de forma ilustrativa para você. Nós tivemos aqui a 38.2, 50 e 61.8. Depois que o mercado rompeu essa 61.8, ele vai buscar um próximo alvo, que seria a 7.8, beleza? O que você faz aqui para você buscar? Eu recomendo que você entre lá no TradingView. Tá? Eu recomendo que você entre no TradingView e já está tudo bonitinho lá para você. Só marca a Fibonacci, vai aparecer a 7.8 lá para você, aí você faz a sua operação caso tenha confluência ali. Agora na IQ, você vai ter que jogar uma Fibo inversa. Nesse caso, eu puxei de baixo para cima, Fibo inversa, de cima para baixo. E a 23 vai bater mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Aí você tenta buscá-la com confluência com a 7.8 e com aquela zona extrema, tá? Vai ter uma pequena variação da IQ com o TradingView, por isso priorize o TradingView para essa análise. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, como eu utilizei o TradingView, eu consegui pegar uma região um pouco mais benéfica e com a confluência daquele canal extremo. Visando isso, entre o comprado, evitando o rompimento nessa regiãozinha que tinha confluência de suporte e o suporte do canal, né? Muita gente comprou aqui e levou o rompimento. Eu priorizo a melhor taxa e evito esse tipo de ruído. But I can't comprehend the meaning. Now if you wanna roll with me, then here's your chance to 180 on the freeway. Catch me if you can. Forgive me, I'm a rider. Still, I'm just a simple man. All I want is money plus the fame. I'm a simple man, Mr. International. Player with a passport, just like a Latin switch. Get you anything you ask for, either him or me. The champagne, Hennessy, favorite of my homies when we floss on our enemies. Witness as we creep to a low speed. Beat what my foes need. Make some emojis, funk you don't need. Approaching women with a passion, but a long day. But I've been driven by attraction in a strong way. Your body is banging, baby. I love the way you're flowing. It's time to give it to daddy. Sugar, now tell me how you want it. Então, o mercado finalizando a nossa operação vai favorecer uma entradinha vitoriosa. Conseguimos evitar o rompimento e pegar a melhor taxa possível nessa operação.
Quando o mercado te proporciona esse tipo de entrada, execute sempre no ponto mais extremo, para você evitar esse tipo de rompimento que acontece com muita frequência, principalmente para quem opera em M1, beleza? Do preço, fazer o seguinte, ele bater nesse ponto extremo, romper nessa taxa, respeita aqui e depois de 3 minutos ele começa a subir, aí você vê o preço subindo tudo de acordo com sua análise, porém você acabou sendo rompido porque você entrou antecipadamente, tá? Então é o seguinte, pessoal, coloque em prática essas dicas que eu trouxe para vocês aqui. Isso aqui é conteúdo um pouco mais avançado, é o conteúdo de mentoria, beleza? Isso aqui ninguém passa para vocês. Conforme eu fui aperfeiçoando meu profissional, porque me profissionalizei em M1, eu tive que fazer essas pequenas adaptações para evitar esse tipo de ruído, beleza? E estou passando aqui de primeira mão para vocês evitarem também, tranquilo? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Tamo junto, até mais, falou!